Nós iremos estudar hoje do versículo 1 ao versículo 13. E hoje chegamos ao meio exatamente da Epístola de Efésios. E basicamente o que temos aqui é uma continuação do que Paulo começou a fazer do versículo 11 até o versículo 22. Nós vamos ler do 1 ao 13. Depois eu vou recapitular com os irmãos algumas questões importantes no capítulo 2, do verso 11 até o 22. Diz o texto sagrado: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque ela é comida para nós, ela é alimento sólido, ela é leite também para os novos na fé, mas ela é comida pesada para os que já têm certa estatura em Cristo. Isso não quer dizer, Senhor, então, que devamos ficar toda a vida no leite espiritual, mas a tua palavra nos adverte de que nós devemos comer comida sólida, devemos crescer na compreensão do ensino sagrado da Escritura e sermos enriquecidos com isso, abastecidos com isso. Por isso pedimos nesta noite que o Senhor nos ensine, abra nosso entendimento, para que entendamos os preciosos ensinos dados por nosso irmão Paulo nesta porção de sua epístola à igreja que estava na cidade de Éfeso. É isso que nós te oramos, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, se os irmãos conseguiram reparar na leitura que fizemos desse trecho que acabamos de ler, numa leitura inicial já conseguimos constatar que algumas questões difíceis de simples compreensão na leitura do texto. Por exemplo, Paulo fala do mistério. Que mistério é esse? Paulo fala das insondáveis riquezas de Cristo. Que riqueza é essa? Não é? Paulo está falando de coisas, de ensinos que estão contidos na própria epístola aos Efésios. Na verdade, quando ele fala tanto do mistério, quando ele fala das insondáveis riquezas de Cristo,
Ele está mencionando algo que ele já falou. E ele diz isso. E eu falei há pouco tempo atrás. Então, nada no capítulo 3, nessa porção que nós lemos, é demasiadamente enigmático, ou obscuro, ou oculto. Importa que tenhamos atenção no que ele está dizendo e na interpretação que devemos fazer do texto sagrado, respeitando o pensamento do autor. Quando nós falamos de mistério no nosso tempo, o que é que entendemos como mistério? Um segredo, uma coisa oculta, uma coisa indecifrável. Esse é o conceito que nós temos de mistério, não é? E esse é um conceito também muito presente nas religiões de mistério. Mas esse não é o conceito de Paulo. A palavra mysterion, para Paulo, tem outro sentido. Naquela época também, ela tinha um outro sentido. Tinha a ver com segredo também, mas não era apenas isso. Tinha a ver com algo maior do que isso. Algo mais amplo, profundo do que isso. Nós vamos considerar isso. Quando nós observamos o capítulo 3 de Efésios, nós vamos perceber que Paulo, na primeira parte do versículo 1 a 13, trata de fato das insondáveis riquezas de Cristo no seu trabalho, na sua obra de salvação dos pecadores. É isso que Paulo está tratando. Ele continua tratando sobre o que tratou do verso 11 até o verso 22, do capítulo 2. E na segunda parte desta porção desse capítulo, do verso 14 até o verso 21, nós temos mais uma oração de Paulo pelos Efésios. Essa epístola é composta por duas orações. A primeira nós estudamos, está no capítulo 1, e vai do verso 15 até o verso 23, e a segunda oração vai do verso 14 até o verso 21. Paulo interrompia seus ensinos e orava, descrevia sua oração pela igreja. Isso demonstrava a piedade do apóstolo no cuidado pastoral com a igreja que estava ali na cidade de Éfeso. Mas o que temos aqui nesta porção que vamos examinar é Paulo explicando o plano de Deus para a salvação da humanidade. Ele divide isso basicamente em duas partes. A primeira parte vai do verso 2 até o verso 6, e ele focaliza na revelação dada a ele e o conteúdo dessa revelação dada a ele. O verso 1, ele está anexado ao versículo 22 do capítulo anterior e ao versículo 14. Então é como se no verso 1 ele estivesse falando algo e ele interrompe aquilo e entra em outro assunto. Possivelmente você conhece uma pessoa que faz muito isso, né? Começa a falar de uma coisa, interrompe aquilo, fala de outro assunto, daqui a pouco volta de novo a falar daquele assunto. Então essa é uma prática humana. Os seres humanos fazem muito isso. No contexto de Paulo, nós chamamos isso de parêntese. Paulo interrompia a si mesmo e entrava em outro assunto. Isso acontece em várias epístolas. Então, às vezes, você pensa que ele está seguindo sempre um fluxo de pensamento muito cronológico, né? Porque nós, latino-americanos, somos muito cronológicos, né? Mas na revelação bíblica nem sempre isso se processa. Muitas vezes é por trabalho técnico, literário mesmo do autor, como acontece com João, como acontece com Moisés. Então, tecnicamente, ele aborda de outra forma, não cronológica, mas de uma forma descritiva e repetitiva, mas às vezes pelo próprio trabalho da mente humana de colocar coisas mais importantes no meio de uma outra conversa. É o que Paulo está fazendo aqui. Isso não quer dizer que Paulo era alguém que não sabia se expressar, né? Mas quer dizer que o Espírito Santo inspirou também este processo da mente de Paulo ao fato de Paulo registrar esta porção na Epístola aos Efésios. Na segunda parte do verso 7 até o verso 13, Paulo expande o que ele fala anteriormente sobre o mistério. Ele vai destacar aqui o propósito da proclamação da sabedoria de Deus aos gentios. Ele está muito focado aqui nos gentios, nessa porção. Lembrando que os gentios são todos aqueles que não são judeus, e que ele trabalhou isso anteriormente. Então, dito isso, vamos voltar ao verso 11 do capítulo 2, para nós nos lembrarmos de muitas coisas que Paulo falou. Ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne
chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, incircuncisos todos aqueles que não são judeus. Eles não têm a marca sacramental dos judeus no prepúcio do órgão genital masculino. Circuncisos os judeus. Paulo chama aqui circuncisos na carne. Os incircuncisos eram um tipo de apelido degenerativo que os judeus usavam para os gentios. Então você é um incircunciso. Isso vai acontecer lá atrás no Antigo Testamento. Nós vimos quando o Golias foi chamado de incircunciso filisteu, né? Então no verso 12 nós lemos: naquele tempo estáveis sem Cristo, Paulo falando aos gentios, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo fala aqui de dois tipos de alienação que os gentios viviam. Primeiro, a alienação de Deus. Segundo, a alienação do povo de Israel. Deus tinha uma relação com o povo de Israel e essa era uma relação de aliança. Deus não tinha aliança com os gentios. Deus tinha aliança com Israel. Então os gentios estavam alienados dessa aliança. Eles não estavam na igreja do Antigo Testamento. E eles estavam alienados de Deus também, porque Paulo vai dizer nesse mesmo texto que eles estavam sem Deus no mundo. Sem o Deus verdadeiro, né? Então esse é o contexto que Paulo vai costurando para nós aqui. No verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Aproximados pelo quê? Pelo sangue. E por que Paulo menciona sangue? Exatamente. Todo pacto era sancionado com sangue. E Jesus é aquele cordeiro que foi morto e teve o seu sangue derramado. Então, no derramamento do sangue de Cristo, os gentios foram aproximados. A quem? Aquelas alienações foram derribadas. Não existe mais uma alienação de Deus. Eles foram aproximados de Deus. Não existe mais uma alienação em relação a Israel. Eles foram aproximados de Israel. Então, as alianças da promessa que eram para Israel, a partir de Cristo, então, são também para os gentios. Os gentios são incorporados ao povo de Deus, que a Bíblia chama de igreja. A igreja é a reunião desses dois povos, judeus e gentios. Deus não abandona Israel. Deus não ignora Israel. Deus traz o povo gentil para uma aliança também desses povos, o ajuntamento desses povos. Verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou, paz a vós outros, que estáveis longe, paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Ambos quem? Judeus e gentios. Os judeus e gentios têm acesso ao Pai em um espírito, por causa do sacrifício de Jesus. Verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E aí então ele começa o capítulo 3 dizendo: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Por que causa? Por que causa? Por causa dessa reconciliação. O que Paulo está falando aqui? Porque ele está dizendo, por esta causa eu sou prisioneiro. Ele está dizendo que toda perseguição que é voltada para ele é justamente por causa do seu ministério entre os gentios. Os judeus o perseguem
Porque ele está dizendo que os gentios, os pagãos, fazem parte agora das alianças. E isso para os judeus era absurdo. Então ele diz, por esta causa, esta reconciliação, esta mensagem que eu prego, eu sou prisioneiro. Mas ele dá um outro detalhe aqui, que ele não diz prisioneiro de Nero. Ele não diz prisioneiro do Império Romano. Ele diz prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, ele está detido, ele está cativo por causa da sua missão, por causa do ministério que recebeu, porque ele se doou para isso. Mais tarde ele vai dizer nesse texto que é um privilégio ter sido chamado para ser apóstolo, para ser pregador aos gentios, embora ele fosse o menor de todos os santos. Né? Então, Paulo considera a sua prisão, a resposta para ela é a perseguição dos judeus ao que ele estava fazendo em relação aos gentios. Embora Pedro tenha começado um trabalho com os gentios, Atos vai nos mostrar isso, é incomparável o trabalho de Pedro com os gentios, o trabalho de Paulo com os gentios. A história vai continuar mostrando depois que Pedro, mesmo sabendo que o Senhor queria alcançar os gentios, ele tinha certas reticências. Gálatas 2 vai nos mostrar isso. E Paulo repreende por causa disso. Paulo dedicou-se completamente ao ministério com os gentios, por causa de uma coisa importantíssima que ele vai falar nesse capítulo. E aí nós entramos no versículo 2, propriamente, que é o texto que nós vamos estudar. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Observe, por esta causa estou preso, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. Será que Paulo estava duvidando que se os efésios eram crentes ou não? Será que era isso? Se é que vocês ouviram? Não era isso. A questão aqui é que a geração que estava lendo Paulo agora não era apenas aquela que estava lá quando ele funda a igreja, quando ele planta a igreja. Teve muita gente que chegou depois. Então muitas pessoas que estavam ali agora, possivelmente, não tinham ouvido muita coisa a respeito de Paulo e a respeito dos seus ensinos. Então por isso ele diz, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Dispensação aqui tem uma ideia de tempo, tem uma ideia de plano também no contexto, o plano de Deus para aquele tempo específico, a dispensação da graça, a forma que Deus estava administrando a graça naquele período especificamente do apóstolo Paulo. E ele diz que isso foi confiado a ele. Então, no verso 3 ele diz, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Onde foi que ele escreveu há pouco, resumidamente? Que mistério é esse? Perfeito. Exatamente. Cristo tem a ver com o mistério aqui, porque ele vai falar sobre isso, né? Veja só, o mistério de Cristo, no verso de número 4, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele fala mistério de Cristo, né? Os usos que ele vai usando aqui da palavra mistério, verso 9 também, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. É interessante quando ele fala de mistério aqui, irmãos, ele fala uma coisa interessante relacionada a esse mistério no verso 10, aos anjos. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida
Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Esse mistério também tem a ver com poderes espirituais. Ele já falou sobre isso no capítulo 1, ele vai falar sobre isso no capítulo 6, e aqui ele menciona mais uma vez principados e potestades. Alguns estudiosos vão dizer que, possivelmente aqui, principados e potestades tem a ver com poderes políticos. Essa é uma interpretação interessante para outros contextos, mas aqui a Bíblia vai falar muito claramente celestiais. Celestiais. Então, no contexto de Efésios, quando Paulo vai falando principados e potestades, sempre tem a ver com poderes angelicais. E na maioria das vezes, poderes angelicais caídos, que é o que nós chamamos hoje de demônios. Foram anjos e caíram. Então, Paulo vai falar aqui principados e potestades nos lugares celestiais. Talvez aqui Paulo esteja falando tanto de anjos quanto de demônios, de todos os principados e potestades relacionados. O que importa é que ele está falando que esse mistério foi mostrado também para esses poderes espirituais. E por quê? Difícil, né? É difícil. A gente acha que Romanos é o mais difícil, o Apocalipse é o mais difícil, né? Mas não é. A epístola aos Efésios é muito rica. Ela não é complexa, mas ela é muito detalhista nos ensinos. Nós precisamos prestar muita atenção em cada termo que Paulo está falando. Quando ele fala no verso 3, do mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, o que é que ele está falando? Ele está falando da ressurreição para a vida. Ele está falando das boas obras, que a gente vive para as boas obras. Ele está falando da reconciliação do judeu e do gentil com Deus e com eles mesmos, da igreja. O mistério tem a ver com Cristo, mas tem a ver também com a igreja. É este mistério que Paulo diz, eu recebi isso por revelação. Porque ele é de fato o apóstolo dos gentios. Embora Pedro tenha sido o inaugurador, podemos dizer assim, da pregação aos gentios, Paulo é aquele que abre as portas para a pregação entre os gentios, como o presbítero Luiz falou. Pedro, que era... Quando a gente lê Atos, a gente vai ver que Atos está dividido em duas grandes partes. Primeira parte, o ministério de Pedro. Segunda parte, o ministério de Paulo. Por isso que o nome dado foi Atos dos Apóstolos. Então, Pedro ocupa um lugar importante, central. Paulo também ocupa. Agora, a parte que trata de Paulo é muito maior. Já perceberam isso? É muito maior do que a de Pedro. Porque Lucas está tratando exatamente do ministério de Paulo entre os gentios. O trabalho que Lucas faz, registrando as viagens missionárias de Paulo, são um contexto fundamental para nós entendermos o que vai acontecer nas cartas depois, nas epístolas. Porque Lucas registrou esse trabalho começando. E Paulo registra esse trabalho sendo consolidado através da doutrina, do seu ensino. Então, o mistério aqui no versículo de número 3 é esta reconciliação, esta grande obra de reconciliação. Quando nós lemos Colossenses, nós também vamos observar Paulo falando sobre o mistério, O mistério que esteve oculto em todos os tempos e gerações que agora foi manifesto. Cristo em nós. Então lá fica mais fácil nós entendermos que Paulo está falando de Cristo. Mas Paulo fala de Cristo operando salvação. É a mesma coisa que ele faz aqui. Por isso que ele fala mistério de Cristo. Cristo reconciliando esses dois povos. Veja o versículo de número 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Esse mistério está relacionado, a revelação desse mistério está relacionada ao Novo Testamento propriamente. Aqui vale ressaltarmos uma questão sobre o entendimento de Paulo sobre a palavra mistério. A ideia era
de uma iniciação de fato em algo que foi revelado. Esse era o uso de mistério. Não era algo que estava oculto e permaneceria oculto. Mas de cristãos que foram iniciados nesta revelação. Mistério aqui tem a ver com revelação, não com esconder a informação. Esse é o uso que Paulo faz de mistério. Daí nós precisamos entender que nem sempre o uso que nós fazemos de uma palavra hoje tem o mesmo sentido que a palavra tinha lá nos tempos bíblicos. Por isso que muita gente se engancha nas suas interpretações, porque não consideram esse fator. É preciso entender como a palavra é usada no contexto que ela foi empregada, para que cheguemos então ao verdadeiro sentido da palavra naquele momento. Então, para Paulo aqui, mistério é revelação de algo que Deus fez para a salvação de judeus e gentios, reconciliando-os, né? Então, verso 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, no Antigo Testamento, isso não tinha sido revelado. Não havia de forma tão clara como agora isso sendo mostrado para os judeus. Exceto o caso de Jonas, que vai a Nínive pregar, como eu disse na semana passada. Mas ali, aquilo basicamente, inicialmente, não é um recado para os judeus de que Deus vai salvar os gentios, ou que Deus vai reconciliar os gentios com os judeus. Ali o recado de Deus é: os ímpios ninivitas ouvem a minha palavra, e vocês, povo da aliança, não ouvem a minha palavra. Então eles têm mais temor ao que eu digo do que vocês têm. O fato de Deus converter os ninivitas era um aviso, um castigo de Deus aos israelitas. Mas no Novo Testamento apenas, nós vamos ter o leque se abrindo e Deus mostrando que a igreja são esses dois povos. Os judeus não foram abandonados e os gentios foram enxertados, né? Até aqui tudo bem, irmãos? Então, perfeito. Perfeito. Raabe, Ruth, e eu acrescentaria Abraão, né? E Abraão era um gentio. Abraão é a raiz do povo hebreu. Mas Abraão não era hebreu, sentido técnico da palavra. Então nós vamos ter figuras gentílicas na genealogia de Cristo, porque Deus estava costurando todo esse processo até alcançar os gentios. Mas isso só vai ser revelado de fato na nova aliança. Daí a importância da nova aliança. Exatamente, perfeito. 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 Mateus faz um trabalho extraordinário e profundo em termos teológicos, porque na genealogia ele trabalha algumas coisas. A gente não valoriza muito as genealogias. Mas na genealogia de Jesus, ele mostra algumas coisas. Ele mostra a origem física, a descendência davídica, abraâmica de Jesus. Então, ele mostra ali a humanidade de Jesus. Ele mostra que Jesus vem de uma descendência hebreia, mas também Jesus tem ligação e ascendência, melhor dizendo, gentílica, por causa dessas figuras gentílicas na sua genealogia. Na segunda parte do capítulo 1 de Mateus, nós temos a narrativa do nascimento virginal de Cristo. E ali Mateus prova que Jesus era Deus. Primeira parte, ele era homem. Segunda parte, que ele era Deus. Por ser homem e Deus, ele reconcilia os homens com Deus. Que homens? Judeus e gentios. Judeus e gentios. Mateus já vai mostrando isso, né? Embora o público-alvo dele sejam os judeus, mas ele já vai mostrando isso. E Paulo é quem vai expandir isso mais profundamente, né? Mas aqui no verso de número 5, nós ainda temos algo a considerar, que é quando Paulo fala o seguinte: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado
aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, já podemos entender, dado todo esse contexto, que esses profetas aqui não são os profetas do Antigo Testamento. Primeiro, pela ordem, que ele menciona apóstolos, depois profetas. Se fôssemos pela cronologia, ele citaria primeiro os profetas que estavam no Antigo Testamento, depois os apóstolos. Então, Paulo está falando de profetas do Novo Testamento, que receberam também esta revelação por meio do Espírito, ou no Espírito Santo. Esses profetas foram um ofício temporal, que não existem mais. Como apóstolos não existem mais. Isso cessou, uma vez que o Senhor deu a revelação e o cânon foi fechado com o Apocalipse, não existem mais profetas. Se alguém diz a mim que Deus mandou eu te dizer, ele tem que abrir um texto bíblico. Certo, irmão? Se Deus mandou me dizer, está aqui. Porque os profetas cessaram. É óbvio que Deus dá direcionamentos, é óbvio que Deus dá livramentos, é óbvio que Deus faz e opera questões extraordinárias. Mas a igreja não é guiada pelo extraordinário, ela é guiada pelo ordinário, pelo que Deus deu. Se nós queremos ouvir Deus falar, aqui está a boca dele. E ela se abre, e ela fala, e ela diz qual é a sua vontade. Né? Então, apóstolos e profetas aqui já sabemos o que eles são, e vimos isso na semana passada também. Veja o versículo de número 6. A saber que os gentios são co-herdeiros. Veja as palavras que Paulo usa. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Do Evangelho. Eles são incorporados à família de Deus por meio do Evangelho. Então, junto com os judeus, eles são herdeiros. Junto com os judeus, eles são membros do corpo. Junto com os judeus, eles são coparticipantes da promessa em Cristo, por causa do Evangelho. Então, nós não podemos afirmar, com base num estudo sério de Efésios 2 e Efésios 3, que Deus interrompeu a sua relação com o povo judeu. Nós não podemos afirmar. Nós não podemos afirmar que a igreja gentílica é o Israel de Deus. Porque Paulo não diz isso. O que Paulo diz é que judeus e gentios são a igreja de Deus, os dois povos. Obviamente aqueles que creem, né? É o que ele fala aqui claramente no versículo de número 6. Da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então o judeu só é salvo por meio de Jesus, assim como o gentio é salvo por meio de Jesus. Mas Deus não interrompe a sua relação com o povo hebreu por causa dos gentios. Essa vai ser uma interpretação que vai estar muito ligada a um pensamento de que existem dois povos, que Deus tem dois povos, um judeu e um gentio, que Deus ignorou um desses povos. Isso vai estar muito ligado também ao que veio acontecer na história da igreja, que a igreja tem uma relação péssima com os judeus, por conta dos pecados do próprio povo judeu no passado, em relação a Jesus, em relação à perseguição aos apóstolos. Então, no decorrer da história, muitos cristãos vão alimentando uma visão antissemita em relação aos judeus. Mas isso não justifica teologicamente o fato de Deus interromper ou colocar a igreja num lugar de substituição ao povo hebreu. O presbítero Luiz falou uma coisa semana passada, não é de fato uma questão provada pela Escritura, mas pelo senso comum. Se nós observarmos a forma que Deus preserva Israel, aquilo não é normal. Israel é pequeno, irmão. Qual o tamanho, qual a extensão geográfica do país? Sem ter uma pátria.
e as inúmeras perseguições, muitas perseguições que eles sofreram, não só pelos alemães, perseguições que sofreram aqui, no nosso estado, no Nordeste, saíram daqui, perseguições que sofreram na Holanda, perseguições que sofreram em muitos lugares. E Deus foi estendendo sua mão sobre esse povo e foi preservando esse povo por causa de algum propósito. E esse propósito é salvífico. Romanos 11. Exato. Tá lá. Exato. Exato. Na semana passada eu dizia exatamente isso, que quando nós observamos essa fala de Paulo em Romanos e o que Paulo está ensinando aqui, na segunda metade do capítulo 2, na primeira metade do capítulo 3, e ele ensina, o que ele ensina sobre pecado, sobre eleição, no capítulo 1 e 2 de Efésios, Romanos e Efésios estão entrelaçados, são duas epístolas que são muito íntimas em termos de ensino. Embora comumente se relacione Efésios e Colossenses, por causa de algumas passagens paralelas, por causa do mesmo período que se escreveram as cartas, que era o mesmo momento, né, que Paulo estava preso. Mas em termos teológicos, Romanos e Efésios têm uma afinidade profunda, principalmente quando Paulo trata sobre esses quesitos do pecado, da eleição, da igreja, de Israel, dos judeus sendo enxertados. Né? Então, uma leitura atenta disso, e uma leitura atenta da história da igreja, do que os reformados disseram, depois de Lutero e Calvino, sobre a relação de Israel e da igreja, nós vamos entender que a posição reformada majoritária na história não é que Deus abandonou Israel e substituiu Israel pelos gentios. É que essa reconciliação, esse mistério, é essa união dos dois povos. Então nós devemos orar por Israel. Nós devemos lutar pela evangelização de Israel. A igreja não deve ter uma relação idólatra com Israel, né? Você andar amarrado com a bandeira de Israel, você andar com a estrela de Israel, você botar uma arca da aliança na estampa da sua casa, né? Porque isso aqui é um símbolo de Israel, né? Então, isso aí já é outra coisa. Isso é o que chamamos de judaização do povo evangélico. Nós não precisamos de nenhum símbolo que Israel usou. Não precisamos. Porque todos eles foram cumpridos em Cristo. Os não convertidos, israelitas não convertidos, são cegos em relação a isso. Eles veem só os símbolos. Nós vemos o símbolo e nós vemos o cumprimento do símbolo. Né? Hebreus vai nos mostrar isso claramente também. Diga, Sandro. Sim. Eu conheço judeus messiânicos que são cristãos, quando estão em determinada área, eles frequentam a igreja normalmente. Mas quando não estão, eles guardam as tradições judaicas. O que ocorre muitas vezes no contexto do judaísmo messiânico? Deixa eu tentar explicar de modo muito simples, irmãos. Imagine se a gente planta uma igreja no Rio Grande do Sul. Nós vamos 20 irmãos daqui de Caruaru para o Rio Grande do Sul. Nós plantamos uma igreja lá. E a gente mantém o costume de cantar hino com sanfona, com triângulo, com zabumba. Porque nós somos nordestinos. Então nós usamos a nossa cultura, preservamos a nossa cultura, mas afirmamos nossa fé no Evangelho. E expressamos nossa fé no Evangelho por meio de nossa cultura.
É assim que acontece muitas vezes no contexto do judaísmo messiânico. Não vou dizer que todos os contextos, porque eu não conheço todos. Aí você tem sectarismo, judaização. Porque, porque cristão é gentil, né? Então aí você tem um movimento sectarista. Sim, exato. Exato, porque eles supervalorizam a lei ainda, né? De fato, a lei proíbe o casamento de judeus com gentios. A lei, a lei. Mas quando nós chegamos na nova aliança, isso é derribado, porque Cristo é tudo em todos. Então, nesses aspectos, o judaísmo messiânico é sectarista, né? No sentido de Deus ter um plano especial para Israel, para mim o plano especial é Jesus mesmo. Agora, Paulo fala exatamente isso em Romanos 11. Paulo trabalha isso lá em Romanos 11. Exato. Pronto, essa frase, todo Israel será salvo, o que é que muitos reformados fazem muitas vezes? Eles estão falando que ali é todo o povo de Deus. Mas o contexto de Paulo parece que é o Israel étnico. É, é. Então, outro uso que Paulo fala do Israel de Deus, acho que Gálatas, alguns vão dizer que se refere à igreja, que a igreja substitui Israel. Parece que o contexto não mostra isso também. Paulo está falando de Israel, nação mesmo, étnico. Né? O que nós não podemos fazer é dizer que Deus tem um plano especial para Israel que não é Jesus. Aí isso aí não tem nenhum fundamento. Mas que o Senhor visitará o povo para salvá-lo, né? Parece que temos respaldo suficiente na Escritura para afirmar isso, e também na história dos teólogos reformados que afirmaram isso. A postura dos reformados mais próxima a estudar esses assuntos foi a escola pós-milenista. Porque o pós-milenismo vai dizer de fato que Deus tem um plano especial com Israel. Curiosamente, o dispensacionalismo também. Né? Mas é curioso porque a vertente amilenista acabou abraçando a ideia de que Deus rejeitou o Israel étnico. E parece que não é bem isso que a Bíblia vai ensinando no Novo Testamento. Pastor Pedro, quer falar? Eu já falei. Sim, sim. E a escola pós-milenista é anterior ao dispensacionalismo. Ela é anterior. Exato. Exato. É como eu disse, tem grupos que valorizam a sua cultura judaica apenas. Mas há grupos sectários. No evangelho também, né? Tem grupos bem sectários. É, é. Vamos lá para o versículo 7. Paulo diz do evangelho do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. A ideia de dom da graça aqui a leitura teológica de fato disso aqui é o privilégio que a graça de Deus deu a ele de ser ministro responsável por transmitir esse mistério, essa mensagem de reconciliação. A ideia de ele ser um ministro
está teologicamente ligada à ideia dele ser prisioneiro de Cristo. Aqui ele não está contabilizando em grande importância o fato de estar preso fisicamente. Ele está contabilizando em grande importância o fato de ser cativo de Cristo. E por causa disso, ele é um ministro proclamador desse evangelho. Então, quando ele diz, perdão, irmãos, quando ele diz, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Isso nos lembra esse versículo, o versículo 8, né? A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso nos lembra o encontro que Paulo teve com Cristo na estrada de Damasco, né? E como Cristo fala com Paulo poderosamente ali sobre coisas que iam acontecer com ele. Vamos abrir lá em Atos 26. Eu vou falar sobre esse texto agora, vou voltar daqui a pouco. Atos 26, 17 e 18. Vinte e seis, 17 e 18. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esta é uma fala importante para Paulo, de que ele seria um luminar, uma luz. E é interessante porque a Bíblia diz que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, né? E ele vai dizer que a igreja é luz do mundo também. Então a igreja reflete essa luz que é Cristo ao mundo. Quando Paulo nos fala aqui no versículo 7, que a força do poder de Deus operou nele para isso, então ele diz, a mim, o menor de todos os santos. Ele está falando de fato do que ele foi, do que ele viveu, de quem ele era, mas ele fez um trocadilho de palavras aqui muito interessante, porque quando ele diz o menor, aqui na expressão grega, é como se ele dissesse, ele faz uma coisa que na gramática e na linguística é impossível, mas teologicamente é possível. Ele está dizendo aqui, trocando em miúdos, eu sou o menor do mínimo. Eu sou menor do que o mínimo. Isso é um trocadilho, porque quando ele diz eu sou a mim o menor, né? O significado do nome dele é pequeno. Paulo significa pequeno. A tradição cristã vai dizer que ele era um homem de baixa estatura também, além de ter o nome de pequeno. Mas ele vai reconhecer aqui algo importante, eu sou o menor de todos os santos. Em outro lugar ele vai dizer, eu sou o menor dos apóstolos. Né? Sou o menor dos apóstolos. Agora ele ficou mais crente. Agora ele ficou mais crente. Agora você entende, irmãos, isso aqui é fantástico em Paulo, porque à medida que a sua consciência bíblica e teológica vai crescendo em relação a Deus, mais ele vai diminuindo em relação a Deus. Né? Primeiro ele diz, eu não sou inferior. Lembra quando ele diz isso? Eu não sou inferior a nenhum dos apóstolos. Depois ele vai dizer, eu sou o menor. Depois ele vai dizer, eu sou um nascido fora de tempo. Depois ele vai dizer, eu sou o menor dos santos. Eu sou menor do que o menor. O pior dos pecadores. Gálatas é das primeiras. Eu acredito nisso também. Então, nós vamos percebendo que quanto mais ele conhece a Deus, mais ele conhece a ele mesmo. Exato. E aqui não é uma falsa humildade. Não é uma falsa modéstia. Se a gente entende o que é que ele está ensinando aqui, toda a revelação de Deus que ele está ensinando aqui, nós percebemos a
A única saída que ele tem é dizer assim, eu sou nada. E diante da grandeza dessa revelação, eu não sou absolutamente nada. Uma coisa curiosa aqui que nós devemos aprender em termos práticos, irmãos, é que Paulo estava falando isso para uma igreja. Ele não estava falando para um grupo de teólogos ou de apóstolos ou de rabinos. Ele estava falando para um povo, para uma congregação. Isso mostra que Paulo entendia que a igreja deveria ser profundamente doutrinada. Nós devemos nos lembrar que até grande parte da vida da igreja cristã, a igreja não tinha seminários. Não tinha seminários. A Escritura não disse, abram seminários. Ide por todo mundo e abram seminários em todas as nações. Preguem o evangelho, plantem igrejas. Onde é que os vocacionados eram treinados? Nas igrejas, nas catequeses. No período dos pais apostólicos, muitas vezes o período de catequese durava 3 anos. E muitos eram batizados e ordenados ao pastorado. Imediatamente. Porque tinham sido bem formados teologicamente. Dentro da própria casa. Claro que o seminário é uma bênção. Eu não estou falando contra o seminário, não. Né? O seminário, ele supre uma falta das igrejas. Ele supre uma falta. Irmãos, eu estou em seminário há quase 15 anos dando aula. E eu cansei de ouvir alunos me dizer assim, eu parei de perguntar isso para eu não ficar frustrado. Porque eu perguntava, por que você veio para o seminário? Aí eu esperava o quê? Porque eu quero ser pastor, quero ser missionário, quero ser tradutor da Bíblia. Mas muitos diziam, porque eu vim aprender mais a Bíblia. Porque na minha igreja não tem não. Eu vim aprender aqui. E era verdade mesmo. Porque em muitas igrejas não tem. Primeiro que o povo não quer. Primeiro que o povo acha chato. Um culto de doutrina. Eu vou ficar 1 hora escutando um homem falando, lendo um bocado de versículo da Bíblia. Eu não vou aguentar. Primeiro que depois porque a cultura das igrejas é que nós não temos mais ensino nem pregação. Nós temos uma reflexão. É mais chique. E é mais curta. Nós temos uma reflexão. Então perceba, o que nós estamos fazendo aqui na quinta tem um caráter diferente do que eu faço no domingo à noite. Eu não estou pregando expositivamente. E estou. Mas nós estamos nos atendo a mais detalhes do texto. De modo mais lento. As palavras, o que é que ele falou nessa palavra. O que é que ele quis falar com essa expressão aqui. Exato. Isso é necessário para que a igreja mergulhe. Se pode, imersão é nesse sentido. Mergulhe na Escritura. Também. Mas, exato. Mas qual é o desafio? Para que eu entenda o que ele está dizendo para nós, eu preciso entender o que ele disse lá. Para aquele povo. Porque se eu não entendo o que ele disse lá, eu não vou entender o que ele está falando para nós hoje, aqui. Se eu não entender quem são esses apóstolos e profetas, eu vou dizer que hoje tem apóstolo e profeta. Então eu preciso entender para que eu cresça na fé também. Esse tipo de trabalho na igreja é um trabalho que nos ensina a lermos melhor a Escritura e a crescermos mais. Porque a nossa geração é uma geração sempre dependente de terceiros para entendermos melhor as Escrituras. Não que terceiros sejam algo ruim. Mas o fato de não termos sólido ensino, a gente vai se perdendo no caminho. Então, tem teólogo no Brasil vendendo curso de como ler a Bíblia. R$ 1.000, venha estudar comigo para a gente aprender a ler a Bíblia junto. E tem muito aluno, porque as igrejas não estão fazendo o seu papel, da catequese até a manutenção da fé dos santos, não estão fazendo o seu papel. Né? Exato. Perfeito, Tião.
Então ele chega aqui na parte do versículo 8 que ele fala das insondáveis riquezas de Cristo. Que insondáveis riquezas são essas? Exatamente o que ele falou anteriormente, irmão. A reconciliação, a ressurreição. Né? No verso 5 do capítulo 2, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. No verso de número 9, não de obras. Verso 10, somos feitura dele. Essas são as riquezas insondáveis de Cristo que Paulo está falando anteriormente. Agora, se alguém lê aqui que o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo é riqueza material, é um adultério terrível do texto. E, em segundo lugar, uma pessoa de fato analfabeta que ela não sabe ler português para entender o que é que o texto está dizendo. Insondáveis riquezas aqui está falando de questões espirituais. Mesma coisa Paulo faz no início do capítulo 1, quando ele fala: bendito Deus e Pai, verso 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda a bênção espiritual está relacionada à salvação. Fala. Ele começa dizendo que não fomos comprados por prata, nem ouro, nem pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Cristo. Né? No verso 9, Paulo diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria se torne conhecida. Pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Sim. Por meio da igreja. Que igreja? Essa união de judeus e gentios, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. A palavra multiforme aqui é importante. Porque no grego essa palavra significa multicolorido. Multicolorido. Significa, ou essa palavra era usada para uma diversidade de cores, de flores diferentes. Coroas de flores, tecidos bordados, tapetes trançados, multicolorido. A sabedoria de Deus é multicolorida. Por quê? Porque alcança pessoas de culturas diversas, como judeus e gentios. Paulo está ensinando aqui que a riqueza da igreja está na graça de Deus, na sabedoria de Deus, salvar pessoas diferentes umas das outras. Através da igreja. E essa é uma questão interessante, porque estamos falando aqui de poderes angelicais. Isso não era, segundo Paulo aqui, isso não foi revelado aos anjos. Até então. Essa reconciliação de gentios com Deus e gentios com judeus, fazendo parte da igreja, não foi algo que outrora foi revelado aos anjos. Isso foi revelado nessa obra salvadora de Cristo. Exato, perfeito. Você está afiado hoje, então. Pedro fala. Os anjos se maravilharam com a obra de Deus na igreja. Eles se maravilharam com esse trabalho multicolorido, né? É interessante que Paulo vai usando palavras muito curiosas, né? Poema, multicolorido. Né? Ele vai usando palavras artísticas na Epístola aos Efésios para falar da beleza da igreja. Então, Apocalipse vai falar dos povos de Deus, já num contexto de terra restaurada. Então fala de pessoas que são diferentes, que elas não são iguais. Você não vai para uma igreja porque todo mundo é igual a você. Você vai para uma igreja que todo mundo quer ser igual a Jesus. Mas cada um de nós temos características diferentes, formação diferente, gosto diferente. Mas Deus junta esse povo com a sua sabedoria multiforme
e mostra. A gente viu isso lá no capítulo 2, que Deus mostra essa poesia que é a igreja ao mundo. E aqui nós vamos perceber que Paulo diz que ele mostra também aos anjos. Eu usei uma figura, quando falamos sobre isso, de uma grande escultura feita por um gênio. E ele cobre com um lençol. E quando ele vai apresentar as pessoas, ele puxa aqui. E todos ficam abismados com a beleza da escultura. Deus mostra a beleza da igreja ao mundo. Deus mostra a beleza da igreja aos anjos. Deus mostra a beleza da igreja aos demônios. E diz a estes: aqui está a minha glória. Sabia. Ele não sabia interpretar direito. Né? Ele interpreta. Se ele interpretasse direito, ele sabia o fim dele e se conformava com isso. Né? Mas é tanta maldade naquele espírito terrível, né, que é Satanás, e por isso que Deus não perdoa ele, porque não tem condição dele se arrepender. Não tem condição de Satanás se arrepender. Né? Muito maior. Muito maior. A, a obra de Cristo relacionada à igreja, ela aponta para duas questões importantes. A primeira coisa é que a igreja é central na história da humanidade. A segunda coisa, e a gente aprende isso com Paulo aqui também, é que a igreja é central na vida cristã. A história é a história por causa da igreja. A história de modo geral. Não estou falando da história da igreja. A história é a história por causa de Deus trabalhando para formar a sua igreja. Isso desde Adão até os últimos tempos. Paulo fala o seguinte: planejou e tem executado. Por isso aí nós temos o decreto, temos a providência. A providência cumprindo esses decretos eternos. Com base nisso que o presbítero Luiz falou, Paulo diz o seguinte no versículo de número 20, do capítulo 1 de Colossenses. Ele diz o seguinte: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A obra de Cristo não alcança apenas homens eleitos que vão ser salvos, seres humanos que vão ser salvos. A obra de Cristo afeta, de fato, todo o cosmos, toda a criação. Tudo é afetado pela obra de Cristo. A salvação é cósmica. Por isso que vai haver uma restauração física da criação. Então, a Bíblia trabalha nessa direção. E para o presbítero Luiz falou uma frase muito, muito propícia. Que a obra de Deus na nova criação é muito maior do que na primeira criação.
Porque esse trabalho para a nova criação, para a restauração final, já começa a ser mostrado no livro do Gênesis com Noé. Isso começa a ser mostrado com Noé. Quando Deus preserva Noé e sua família e os animais e os tira da arca. Aquilo apontava para o que ia acontecer no final de todas as coisas. E tudo isso vai se desenvolvendo na Escritura, apontando para esse grande desfecho que só é possível por causa de Jesus. Né? Para a gente findar algumas aplicações, aqui, 2 aplicações. A primeira é relacionada ao movimento de desigrejados, que são aqueles que escolheram não estarem ligados a nenhuma igreja, porque afirmam que a igreja se corrompeu e ela se tornou o que não deveria ser no nosso tempo, então é melhor não ter igreja. É melhor ter um grupo de amigos que professam a fé cristã e que a gente pode sentar junto para tomar uma cerveja, fumar um cachimbo e ler a Bíblia. Mas uma igreja não. Certamente essas pessoas se decepcionaram com a igreja. Elas foram feridas. Elas estiveram em algum lugar e possivelmente teve grandes abusos de poder em relação àquelas pessoas. Há uma espécie de fato de abuso espiritual de pessoas, de fiéis que são cativos de um líder carismático. Via de regra, o opressor sempre é carismático nesse contexto. Então, por se decepcionar, essas pessoas não querem mais igreja. Mas quando nós olhamos para Efésios, nós vamos entender que a igreja é central. Isso não quer dizer que ela está no lugar de Cristo. Isso quer dizer que Cristo está ali com ela. Ele é o cabeça. Então, como é que eu falo que eu estou ligado a Cristo sem querer a igreja? Se a obra dele é por causa da igreja. É incoerente. Então, o movimento de desigrejados precisa rever as suas ideias à luz do que Paulo diz em Efésios sobre a importância da igreja na vida das pessoas. Deus planeja a existência da igreja e Deus executa a existência da igreja. E Deus não se frustra. Ele não se frustra. Curiosamente, Deus chama Corinto de igreja de Deus, que está em Corinto, irmão. Corinto, você chamava a igreja de Deus que está em Corinto? Você dava a paz do Senhor aos irmãos de Corinto? Mas Deus chama a igreja de Deus que está em Corinto, porque só Ele sabe o trabalho de restauração que vai acontecer ali. E Paulo fala sobre isso. Em outro tempo, vocês eram idólatras, eram assassinos, eram adúlteros, eram bêbados, eram sodomitas, mas não são mais. Então Deus estava trabalhando no meio daquele caos de pecado que era a igreja de Corinto. A graça estava sendo manifestada ali. E somente Deus para olhar para a igreja e ver beleza nela. Somente Deus. E só precisa Ele ver mesmo, viu? Só precisa Ele ver. Só precisa Ele estar satisfeito com aquilo. E Ele só se satisfaz por causa de Cristo. Novamente voltamos a Cristo, porque não há igreja sem Cristo. Pois é, e na nossa, né? E na nossa. Paulo, eu também. De Paulo, de Pedro, de Tomé, de todos, de João. Se a gente olhar para a história desses personagens, né? Se eu fosse Jesus, eu só salvava as mulheres. Porque não fizeram raiva a ele, não. Já observou? Terça-feira eu dizia às irmãs, você vem em algum lugar, Jesus dizendo assim às mulheres, vigie e ore. Não puderam vigiar comigo 1 hora. Viu em algum lugar? Jezabel não era uma crente. Mas estou dizendo nos evangelhos. Né? Nos evangelhos. Quando
nós observamos o proceder desses discípulos, não só o que eles eram depois que caminharam com Jesus, ou caminhando com Jesus, mas o que eles foram antes de caminhar com Jesus, somente Deus podia fazer aquilo. Somente Deus podia chamar um coletor de impostos, bandido. Venha, você vai se tornar um pregador. Somente Cristo podia chamar um zeloso fariseu assassino para ser o maior pregador da história. Somente Cristo poderia fazer isso, né? Somente Cristo poderia chamar uma Maria Madalena para ser sua discípula. Somente Cristo. Somente Cristo continuaria amando Marta e Maria com a teimosia delas. Porque as duas eram teimosas, né? Só é ler lá o relato da morte de Lázaro. As duas eram teimosas. Mas Cristo continuava tendo uma relação profunda com elas. Então, somente Cristo para fazer o que ele faz com a igreja. Somente Cristo. Não tem outra forma. Só fala mal de Marta, né? Mas as duas tinham pecado, né? Na morte de Lázaro, a gente vê que as duas, de modo diferente, mas as duas não acreditavam no que Jesus estava dizendo sobre a ressurreição de Lázaro. As duas eram pecadoras. Parece que Maria era mais dada a quedar-se aos pés de Jesus e ouvi-lo. Marta era mais servidora. Ela era mais ativista, elétrica. Mas igualmente amava Jesus. É. Mas a gente também escolhe parte errada, né? Muitas vezes. Ela escolheu naquela hora, né? Ninguém tinha visto, né? Era um contexto difícil também de ressurreição. Então, para ela, não, o Senhor falou outra vez que no final tu não vai ressuscitar, é isso, né? É ressurreição escatológica. Então eu não estou entendendo nada não que ele está falando, não. E nem, assim, para a gente é claro hoje, quando a gente observa o que Jesus estava falando ali, né? Tem episódios que são muito engraçados quando você lê, né? Jesus criticando os discípulos por causa do fermento dos fariseus. Todo mundo no barco dizendo assim, ele está falando o quê? É porque a gente esqueceu o pão. Lembra disso? Aí Jesus olha para eles assim, aquilo ali é hilário mesmo. Jesus olha para eles assim, vocês não entenderam ainda não? Aí... e não tem explicação não. Vocês viram a explicação? Jesus dizendo assim, eu estou falando do fermento. É o evangelista que explica. Mas ele não explicou, né? Quando mostra no templo a Jesus, ele disse, eu vou derrubar isso, em 3 dias eu levanto. E ele falava de seu corpo, né? A segunda coisa, irmãos, que eu quero considerar aqui com vocês, nessas aplicações, é o fato de Paulo ensinar com tamanha profundidade teológica àquela igreja. Isso deve despertar em nós a importância e o valor que devemos dar quando nós temos genuíno ensino na igreja que congregamos. Muitas vezes isso não é valorizado pelos crentes, porque eles têm aquilo fácil. Eles têm aquilo fácil. Às vezes, quem consegue dar certo valor a uma bênção dessa proporção é aquele que em um momento da vida teve que comer comida de porco e beber lama. Quando congregou em um lugar que tinha que pensar as coisas para se alimentar. Isso aqui eu vou pegar para me alimentar um pouco, isso aqui não presta, isso aqui eu vou, isso aqui não presta. Mas quando nós temos muita comida em casa, nós tendemos a estragar. Estraga manga, estraga banana, estraga abacaxi, a sacola de lixo fica grande. O desperdício é muito grande, porque nós não sabemos mais o que é passar fome. Muitos não consideram, não valorizam reuniões de estudos bíblicos, ensinos na igreja, porque sabem que na outra semana vai ter.
E na outra vai ter, e na outra vai ter, e na outra vai ter. Mas um dia, Deus pode cerrar a despensa, irmãos. Deus pode esvaziar os armários. Esvaziar a geladeira. Dizer, não tem mais. E a igreja fica ali sobrevivendo com um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Apelando para Deus multiplicar aquele negócio. Senhor, nos sustenta com esse azeite, com essa farinha e multiplica isso, por favor, em nosso favor. Né? Vocês sabem que ouvir sermão na pandemia pela internet não é a mesma coisa de você ouvir um sermão. Você tem não apenas um sermão sendo pregado no culto, você tem uma atmosfera espiritual insubstituível no culto, quando o povo de Deus se reúne. É claro que Deus pode usar um livro com um sermão, Deus pode usar um sermão na internet, mas nunca é igual ao que Deus faz na hora da proclamação. Porque a presença de Deus está no lugar com o povo, quando a palavra é pregada. A presença de Deus está ali. Mas hoje, nossa igreja, o Brasil, tem muita comida na despensa. Porque se eu não escuto meu pastor pregando, eu escuto qualquer outro na internet. Eu vou me alimentar do mesmo jeito. Então nós temos muita comida na mesa. E quando temos muita comida na mesa, se não souber usar para comer no jantar, vai para o lixo. Se não aproveitar o almoço para o jantar, vai para o lixo. E nós vamos desperdiçando, 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 desperdiçando. Pecaminosamente. Minha mãe me ensinou, estragar comida é pecado. Vocês aprenderam assim também? Da mesma forma é na casa de Deus. Desperdiçar alimento espiritual é pecado. Aprendamos isso com nosso irmão Paulo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa